Pois é, a gente vai continuar na pauta de segurança pública, mas tem um outro dado muito importante, porque a cidade de São Paulo registrou mais de 150 mil roubos e furtos de celulares no ano passado. Esse número equivale a cerca de 17 aparelhos por hora. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o repórter Matheus Dias. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, poucos aparelhos achados foram devolvidos aos donos. Você tem alguma informação a respeito? Pois é, Caniato. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Uma ótima semana, então, uma ótima segunda-feira. No caso, então, desses 150 mil aparelhos roubados ou furtados, cerca de 10 mil foram devolvidos. É um número muito pequeno comparado ao que foi furtado ou roubado, né, Caniato? No caso, tem bairros no centro de São Paulo que são os considerados mais perigosos para essa prática de crime, pelos dados apontados em 2025. A gente fala da República, Santa Efigênia, Liberdade e Jardins. Só esses 4 bairros juntos somaram 36 mil roubos ou furtos de celulares, seguidos por outros bairros, esses considerados até mais daquela alta classe, mas que também tem tido bastante casos assim, né, Caniato? No caso, Pinheiros, Vila Romana, Itaim Bibi e Santo Amaro também. Aí, para conter esse tipo de crime, a polícia criou, então, em junho do ano passado, o programa SP Mobile. Esse programa ele cruza as linhas da polícia com as linhas telefônicas, os boletins de ocorrência, para enviar alertas, então, nos celulares que foram roubados ou furtados e mostrarem que eles são frutos de práticas criminosas. Então, se esses celulares tentarem ser repassados depois para outras pessoas, para outros usuários ali, ele vai ter esse tipo de alerta que tem que ser desbloqueado depois para que o aparelho seja usado. Então, de certa forma, isso tenta conter esse tipo de prática criminosa. Por isso, 10 mil aparelhos foram devolvidos em média, Caniato. Mas, mesmo com a criação desse aplicativo, os números cresceram, sendo que em 2025, ao todo, mais de 154 mil aparelhos furtados ou roubados. Em 2024, cerca de 153 mil. Em 2023, 136 mil. 17 mil celulares por hora. É muita coisa, né, Caniato? Sem dúvida, é uma epidemia, né? Hoje as pessoas têm muito receio, inclusive, de sacar o celular para tirar uma fotografia ou atender alguém em uma via movimentada aqui em São Paulo. Essa é a realidade. Obrigado, viu, Matheus? Um abraço a você, bom trabalho. A gente volta a conversar na programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. O Dávila já passou por um apuro aqui em São Paulo, né? Teve o celular, não me lembro se foi assaltado ou furtado, né, Dávila? Mas faz parte do dia a dia do paulistano, ou quem visita a metrópole, né? Todo mundo alerta, olha, fique esperto com o celular, deixa guardadinho no bolso, toma cuidado, porque dependendo chega um ciclista, né, um bandido em uma bicicleta e acaba tomando o seu celular. É uma epidemia, é um problema e ainda os administradores, os gestores não sabem exatamente como lidar com essa situação, né, Dávila? É verdade, eu fui uma das vítimas desses 17 celulares roubados por hora na cidade de São Paulo, quanto tantas outras pessoas. Mas veja só, olha que absurdo, nós não podemos aceitar um número desse. Esse é um número que tem que causar indignação. É impossível você morar na cidade mais rica do Brasil e ter 17 celulares roubados por hora na cidade. Isso é um absurdo. E veja só o que o governador Tarcísio fez. Ele descobriu uma boa política pública. Aliás, pasmem, feita no Piauí pelo governador petista do Piauí, o Fonteles, que implementou esse programa e reduziu em mais de 70% o número de roubos e furtos de celulares no seu estado. O governador adotou essa política em São Paulo, tem começando agora, mas vamos ver o que vai acontecer em 2026, que você vai ter um ano cheio com essa política pública para ver se reduz na mesma proporção que aconteceu no Piauí. E se acontecer isso, maravilha, nós vamos ter 70%, 80% dos roubos aí evitados. E é justamente isso, se você comprar um celular roubado, recebe uma ligação da operadora dizendo assim, olha, você está com o celular roubado, se você usar, você vai ser preso também, porque você está comprando um produto de furto. E isso faz com que as pessoas devolvam o telefone. Foi assim que lá no Piauí teve uma devolução gigantesca de telefone. Então, se o efeito dessa política pública aplicada no Piauí se repetir no estado de São Paulo, num ano cheio de implementação dessa política pública, nós vamos poder avaliar realmente
quantos celulares deixaram de ser roubados no estado de São Paulo. Mas isso é política pública baseada em dado e evidência, justamente o que nós falávamos no último comentário das notícias. É assim que se faz política pública. Não tem direita e esquerda, tem política que funciona e política que não funciona. Adotaram uma política no Piauí que deu certo e no estado de São Paulo não estava funcionando. Tanto que a gente tem 17 celulares roubados por hora. Vamos ver se vai funcionar com a mesma eficácia que ocorreu no Piauí. Pois é, e há investigações aqui na cidade de São Paulo que indicam que parte dos celulares furtados tem um destino, países africanos, porque eles conseguiriam quebrar aquele dispositivo que impede o uso do celular e eles são despachados por navio para que sejam utilizados em vários países, inclusive há gangues de africanos no centro de São Paulo que acabam estimulando os noias, né, os usuários de crack, a arrebentarem o vidro dos carros e tomarem o celular. Enfim, é um trabalho muito delicado, mas é preciso coibir, impedir esse tipo de atitude aqui na cidade de São Paulo, como em todo o Brasil. Você, Musa, os desafios dos gestores em relação a algumas modalidades, e esse tem tirado o sossego dos cidadãos, principalmente aqui na capital. Eu passei por isso em novembro do ano passado, né? Fui almoçar num restaurante lá no Itaim, estava na frente dele, tirei o telefone da frente do restaurante para ligar para o meu cliente que tinha chegado, passou o cara de bicicleta e toma e acabou. E a pergunta que nos fazem da forma mais natural é: e aí, você foi na delegacia, avisou, fez um BO? E você percebe a descrença do dia a dia da população. O cara passou de bicicleta, eu não vi o rosto dele, eu vou lá fazer o quê? Vou perder meu tempo? Deixa eu voltar para trabalhar porque eu tenho agora um novo celular para comprar. Porque, afinal de contas, você sabe que mesmo indo à delegacia, eu acabei indo, tá? Mesmo indo à delegacia, o resultado prático daquilo é zero. Você perdeu o celular e perde hora para trabalhar que você vai ter que comprar um novo. Então, infelizmente, isso faz parte, de novo, da descrença das instituições, da descrença da sociedade que nós estamos vivendo hoje e da normalização. Veja, a gente tem uma inversão de valores em que, pelo menos nessa região, como o meu escritório, que a gente está falando, Faria Lima, JK, ali, Itaim, se tornou tão normal que quando uma pessoa volta para o escritório e ele passou por isso, ele foi assaltado, a pessoa fala: mas também você tirou o telefone do bolso, ele se torna culpado. Então, nós normalizamos onde, além de nos tornarmos reféns, nós somos o culpados porque tiramos o telefone do bolso e viramos ingênuos, infantis ou o que quer que seja por fazer isso. E o ser humano, de novo, uma alta capacidade de normalização faz com que a gente comece a viver dessa forma. Se torna o nosso dia a dia. De novo, ano passado, o Brasil se tornou o país com mais carros blindados no mundo para civis. Superou o México, foi o maior número de carros blindados que nós tivemos, se não me engano, 48 mil apenas no ano passado. Então, você paga imposto para ganhar o seu dinheiro. Você compra um carro com 100% de imposto. Você paga um IPVA altíssimo, que não existe em muitos países, o que te dá basicamente a posse do carro e não a propriedade, porque se você não paga o IPVA, o Estado vai lá e te toma teu carro. Mesmo assim, você compra um carro blindado que tem um componente importado no produto que você depende do dólar, que é desvalorizado o real porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, você paga imposto sobre isso. Então, perceba o escárnio que se tornou e a gente precisa tocar a nossa vida. Então, chega um momento que eu acho que a gente precisa dar um basta. E volta na primeira pauta. Depende de nós, única e exclusivamente. Esperarmos a mudança de dentro do sistema para fora, não vai acontecer. Pois é, teve uma vez que uma figura importante do governo federal ligado à área de segurança pública concedeu uma entrevista aqui à Jovem Pan. E ele disse, com toda normalidade e tranquilidade, que ele tinha o celular do ladrão. Ele tinha 2 celulares. O que ele usava e o celular do ladrão. E figura importante da área de segurança pública. Eu não vou revelar o nome, porque não há necessidade, mas se a figura importante do governo federal tem o celular do ladrão, esquece. Ele já desistiu, imagina a gente.